Bem-vindos ao canal Poder da Oração. Hoje vamos falar sobre a história de Santa Bárbara, a história e as orações. Santa Bárbara nasceu na cidade de Nicomédia, na região da Bitínia, onde hoje se localiza a cidade de Izmit, na Turquia, às margens do Mar de Mármara. Santa Bárbara viveu no final do século III. Foi uma bela jovem, filha única de Dióscoro, um rico e nobre morador de Nicomédia. Dióscoro não queria deixar sua filha única viver no meio da sociedade daquela época que era corrupta. Por isso, decidiu fechá-la numa torre. Lá, ela era ensinada por tutores de confiança do seu pai. Porém, aquilo que parecia um castigo começou a abrir a mente de Bárbara. Do alto da torre, ela contemplou a natureza, as estações do ano, a chuva, o sol, a neve, o frio, os animais. Tudo isso fez Bárbara questionar se aquilo era realmente criação dos deuses, como seus tutores e seu povo acreditavam, ou se havia alguém muito mais inteligente e poderoso por trás da criação. Quando atingiu a idade para casamento, Bárbara volta de 17 anos, Quando ela atingiu a idade para casamento, lá por volta dos seus 17 anos, seu pai a trouxe para casa e permitia que ela recebesse a visita de pretendentes, mas não permitia que ela visitasse a cidade. Bárbara era uma jovem muito bela e de família rica. Por isso, muitos eram os pretendentes que queriam se casar com ela. Mas Bárbara não aceitava nenhum, enxergando neles a superficialidade e o interesse. E nenhum toque de amor verdadeiro havia naquelas pessoas. Para seu pai, isso era um problema sério, pois, segundo os costumes, ele tinha obrigação de casar sua filha. Dióscoro pensava que as desfeitas que Bárbara fazia diante dos pretendentes se dava por causa do tempo que ela passou presa na torre. Então, ele decidiu permitir que Bárbara conhecesse a cidade. Santa Bárbara, rogai por nós que recorremos a vós. Agora, continuando a nossa história, vamos falar sobre o contato com os cristãos que Santa Bárbara teve. Santa Bárbara então começou a frequentar a cidade. Nessas visitas, acabou conhecendo os cristãos de Nicomédia. Estes passaram para Santa Bárbara a mensagem de Jesus Cristo. Falaram-lhe também sobre o mistério da Santíssima Trindade. A novidade cristã tocou profundamente o coração de Bárbara. Com os cristãos, ela encontrou a resposta para seus questionamentos. O Criador de tudo era o Deus único e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e não os deuses que seu povo cultuava. Bárbara se converteu ao cristianismo de todo o coração. Logo, um padre vindo de Alexandria ministrou a ela o batismo e Bárbara passou a ser uma jovem fervorosa e cheia de virtudes cristãs. Em Jesus Cristo, ela encontrou o sentido mais profundo de sua vida. Santa Bárbara, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos falar neste momento sobre as perseguições a Santa Bárbara. Dióscoro, pai de Santa Bárbara,
decidiu construir para ela uma casa de banho na torre, onde ele planejou instalar 2 belas janelas. Quando a obra começou, Dióscoro teve que fazer uma longa viagem. Durante a viagem do pai, Santa Bárbara ordenou que construíssem uma 3ª janela na obra. Sua intenção era que a torre tivesse 3 janelas em homenagem à Santíssima Trindade. Além disso, Santa Bárbara esculpiu uma cruz na torre. Quando seu pai, Dióscoro, voltou, reparou logo nas mudanças feitas na construção e foi perguntar à filha o porquê daquilo. Santa Bárbara explicou que as mudanças eram símbolos de sua nova fé. 3 janelas em homenagem ao Deus uno e trino, Criador de todas as coisas. E a cruz lembrava o sacrifício do Filho de Deus para salvar a humanidade. Seu pai, Dióscoro, ficou furioso. Santa Bárbara, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos agora falar sobre a sentença de morte de Santa Bárbara. Ao perceber o pai de Santa Bárbara que a filha estava irredutível em sua fé cristã, Dióscoro, seu pai, no impulso de ira, denunciou a filha ao prefeito da cidade. Este ordenou que Bárbara fosse torturada em praça pública para tentar fazer com que a jovem renegasse a fé cristã. Porém, para a surpresa de todos, Santa Bárbara não renegou sua fé, mesmo diante dos mais atrozes sofrimentos. Durante a tortura, uma jovem cristã chamada Juliana denunciou os nomes dos carrascos, coisa que era expressamente proibida na época. Por isso, Juliana foi presa e condenada à morte por decapitação juntamente com Santa Bárbara. As 2 jovens cristãs foram levadas, amarradas pelas ruas de Nicomédia, sob os gritos furiosos de muita gente. Santa Bárbara teve os seios cortados, depois foi conduzida para fora da cidade. Lá, seu próprio pai a degolou. Santa Bárbara, rogai por nós que recorremos a vós. Hoje vamos entender um pouco sobre os raios de Santa Bárbara. Quando seu pai, Dióscoro, degolou a filha e a cabeça de Santa Bárbara rolou pelo chão, um raio riscou o céu e um enorme trovão foi ouvido pelo povo. E, para o assombro de todos, o corpo do seu pai, Dióscoro, caiu no chão sem vida, atingido pelo raio. Parece que a natureza se revoltou contra a atitude desse pai infanticida. Depois desse fato, Santa Bárbara ganhou o status de protetora contra relâmpagos e tempestades, além de ser nomeada padroeira dos artilheiros, dos mineradores e das pessoas que trabalham com fogo. Santa Bárbara, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Bárbara, valente guerreira do céu, protetora contra raios e tempestades, eu me volto para você neste momento de necessidade, em busca de sua poderosa intercessão. Com a sua espada e armadura, Santa Bárbara, você enfrentou os desafios com coragem e fé. Conceda-me sua força para superar meus obstáculos e proteja-me de todo mal que possa me cercar. Santa Bárbara, mulher de fé inabalável, sua devoção são exemplo para todos nós. Ajude-me a manter minha fé forte e constante e a encontrar conforto nos momentos de aflição.
em sua grandeza, Santa Bárbara. Peço-lhe que abençoe minha vida, abençoe a vida de todos os ouvintes, inscritos, simpatizantes e seguidores, com amor e paz. Guia-nos pelos caminhos da justiça e da bondade e esteja sempre presente em nossos corações. Ó Santa Bárbara, ouça as nossas preces e conceda-nos a graça de que tanto necessitamos. Prometo honrar e compartilhar sua história, para que outros também possam encontrar esperança. Amém. Ao recitar esta oração de Santa Bárbara com devoção e fé, podemos fortalecer nossa conexão espiritual, recebendo proteção para que possamos enfrentar os nossos desafios na vida. Fiquem em paz.